hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Então, como eu disse, hoje Edson Moreno, nosso irmão, que vai falar que é o Espírito. É uma contradição dizer-se o meu Espírito? Aqui é para quem estiver lá fora, tá? Tá. Então, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, que possamos estar aproximados do nosso mentor espiritual, para que uma palavra possa fazer mais sentido, para que uma inspiração possa chegar e para que saímos daqui essa noite melhores do que aqui nós chegamos. O título, meu amigo Ade, é um título que traz uma provocação. Então, o título da palestra é o que é o Espírito, mas tem um conteúdo de provocação no sentido em que pergunta se é uma contradição dizer-se o meu Espírito. Então, eu elaborei essa palestra com o objetivo de podermos, por ela, transitar, no sentido de que essa pergunta possa ser, por vocês, respondida ao final da fala. Então, muitas vezes aqui tem muita coisa, dependendo do tempo, a gente vai passar por cima de algumas coisas para podermos chegar lá no objetivo final. Quero trazer informações, quero trazer ideias para que nós possamos sair daqui com essa pergunta respondida de forma clara na nossa mente, no nosso ser, e principalmente que a resposta dessa pergunta possa mudar nossa forma de viver, nossa forma de escolher, nossa forma de tratar o outro. Então, que possa ser uma fala que seja produtiva para todos nós, em especial para mim, porque quando falo para vocês, podem ter certeza que sou eu quem mais está aprendendo, mais está refletindo, porque estou aqui 3 dias já em cima desse tema, fazendo esse tema vicejar na minha cabeça, sem saber por onde começo, como vou, como passo. Então, são dias que nós passamos e fazer palestra tem esse grande ponto positivo para nós, porque são dias em que nosso pensamento fica tomado de boas ideias, boas reflexões, bons pensamentos. A princípio, quero trazer os princípios da doutrina espírita para nós, porque é importante que nós, em especial nesses 2 temas, que nós possamos saber que o mundo espiritual é o primitivo, é o eterno, é o que pré-existe, existe antes e é o que vai sobreviver a tudo, a todo o mundo material. Ele é o mundo verdadeiro. Pré-existe e sobrevive a qualquer coisa que possa aqui nos acontecer. Compreendendo que o mundo corporal é apenas um mundo secundário. Poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência desse mundo espírita, desse mundo espiritual. Porque o mundo corporal, ele é um acréscimo da misericórdia divina. Esse mundo material permite que nós, espíritos, possamos aqui descer numa condição de uma vibração mais densa, para que nesta condição de vibração mais densa tenhamos amortecidos a nossa forma de reagir, temos amortecidos o nosso ódio, temos amortecidos o nosso desejo pelo vício, por todas essas coisas. Então essa é a grande questão, é a grande misericórdia divina, permitindo que aqui, nessa vibração mais densa, onde os sentimentos, onde estão todos amortecidos, nós possamos então refazer caminhos, possamos conviver com aqueles que nós odiamos, sem que aquele sentimento seja insustentável para nós.
Então, essa é uma grande situação que nós vivemos, e essa é uma grande vantagem que esse mundo físico traz para todos nós. Tem ali uma figura que eu vou voltar a mostrar, a seguir, de que o universo, isso é a questão 27 do Livro dos Espíritos, de que se compõe o nosso universo. Nosso universo ele é formado de Deus, Espírito e matéria. Nós vamos falar melhor, Espírito como princípio espiritual, matéria como princípio espiritual. E eu coloco aí também o fluido cósmico universal, que não é diferente de matéria. Fluido cósmico universal também é matéria. Então, Deus, Espírito e matéria é aquilo que forma o nosso universo. Deus acima de tudo que existe e anterior a tudo que existe. Deus como causa primária de tudo que existe. E, abaixo de Deus, criados por Ele, esses outros dois elementos primordiais, o Espírito e a matéria, conectados por esse elemento de ligação, por esse fluido cósmico universal. Então, isso é o que nós temos, isso é o que forma esse universo em que vivemos. Espírito e matéria conectados por esse que chamamos de fluido cósmico universal, que é aquilo que dá origem a todo tipo de matéria, né? A matéria no seu estado primordial, substancial, denominada princípio material, e o espírito, princípio espiritual. É importante compreendermos que a matéria ela é inerte e ela é passiva. A matéria se forma a partir de um princípio inteligente que lhe dá sentido, forma, movimento, utilidade, fazendo com que o princípio material se individualize, gerando essa miríade de corpos que compõem o universo. Ou seja, a matéria nada mais é do que a condensação desse fluido cósmico universal. E a condensação, se tiver difícil, vocês me avisem, viu? Estou falando aqui. A condensação desse fluido cósmico universal, formando vários tipos de matérias, de energias, de coisas, tudo é a transformação desse fluido cósmico universal, que acontece essa transformação a partir de um elemento inteligente. Quem é o elemento inteligente? É o espírito. Então, por trás de toda a transformação da matéria, por trás de toda a matéria que nós possamos ver no nosso universo, há um espírito, há um elemento inteligente, há um princípio inteligente que está fazendo aquela transformação no fluido cósmico universal e está formando essa miríade de corpos que nós possamos ver. E esse princípio inteligente, esse princípio espiritual, é o que dá, esse princípio espiritual é o que vai dar origem àquilo que nós somos, ao espírito que nós somos. Esse princípio espiritual, ele inicialmente, incipiente, ele vai evoluindo gradativamente nos reinos inferiores da natureza. Isso é importante a gente perceber que desde o do mineral, depois nos vegetais, depois nos animais, esse princípio espiritual que vai dar no futuro origem ao espírito que nós somos, ele vai transitar por todos esses reinos de forma gradativa, absorvendo habilidades em cada um desses reinos, ele vai estagiando nesses reinos para que no futuro possa dar origem àquilo que é o que nós somos, um espírito, com E maiúsculo, espírito com E maiúsculo, grifado no Livro dos Espíritos, é o que nós somos. Oi? Essas fases são ondas? Não, é a evolução desse princípio espiritual. De certa forma, ele surge bastante sem experiência de nada, bastante incipiente. E esse princípio espiritual, então, o que ele vai? Ele vai, vamos tentar clarear, ele vai aqui, estagiando em cada um desses reinos. Por exemplo, no mineral. No mineral,
naquele movimento da matéria, no mineral, naqueles átomos que se agrupam para formar o elemento material, tudo isso no reino material, ele vai aprendendo, vivendo essa lei da atração e repulsão que acontece no mineral, aprendendo a partir dessa adesão, dessa atração e repulsão que ele vivencia ali no reino mineral, ele vai aprendendo a fazer a adesão, aglutinar os elementos para que possa futuramente formar corpos. Então ele vai criando habilidades em cada um desses reinos. Por exemplo, do mineral ele ganha aquelas habilidades na passagem dele pelo reino material. Depois ele vai para o reino vegetal e vai aprender outras habilidades. No reino vegetal ele vai germinar, nascer, crescer, se alimentar, se direcionar para o sol, morrer. Então no vegetal ele vai aprendendo não mais a atração e repulsão, ele passa a viver num outro tipo de habilidade, um outro tipo de experiência que ele ali está tendo, que é a experiência da sensação. Né? Trocas gasosas. Trocas gasosas. Então ele vai, ali nesse nascer, morrer, ele vai aprendendo também outras habilidades. Tá? Depois ele passa desse reino vegetal, ele vai passar para o reino animal, os animais. Todos os tipos de animais, o animal mais simples, e ele vai ali passando pelo mais simples, por aqueles menos simples, ele vai ganhando essas experiências no reino animal e ele vai se manifestando ali através do instinto, continuando com as sensações. Pois não, pode falar. Antes de ser animal, ele passa pelos estados mineral, vegetal, animal, para se tornar o homem. Mas veja, O espírito dele. na verdade, não é o espírito, isso é o princípio espiritual. Você nunca vai se lembrar desses reinos, porque são princípios espirituais que muitas vezes passam por esses reinos de forma compartilhada com outros princípios espirituais também, que vão ganhando estas habilidades para que depois, mais à frente, deixando de ter essas experiências compartilhadas, mas já com a capacidade de ter a experiência de todos aqueles reinos, mais à frente ele vai se tornar, sim, o homem. Mas cada ser espiritual nominal, ele passa por essas experiências. Mesmo ele não lembrando, ele passa. Sim. O princípio espiritual que vai, no futuro, dar origem ao espírito que ele passou por essas experiências. É isso que a gente quer É obrigatório, colocar. eu diria. Conforme a vibração. Conforme? Ele vai experimentando diferentes vibrações, diferentes experiências, diferentes capacidades em todos esses reinos. Né? Então, ele no animal, ele vive nesse reino do instinto, ampliando as experiências de sensações e já vivenciando as questões do instinto. Quando esse princípio espiritual ganha, então, uma condição, a sua carteira de identidade, a sua condição de espírito com E maiúsculo, saindo dessa condição de princípio espiritual, passando aí sim a ser um espírito, ele passa trazendo aquelas habilidades de lá de trás. Então a gente pode perceber, por exemplo, que no animal ele experimentou os aspectos mais elevados do mundo instintivo, do instinto. Então, nas nossas primeiras existências como homens aqui encarnados, aí ganhando a nossa identidade como espírito, nós viemos lá do reino animal, onde éramos puro instinto. Então, nossas primeiras encarnações, nós somos muito instinto. E continuando a nossa experiência, a nossa trajetória no sentido de evoluirmos para outros reinos, para o reino angelical, espiritual. Né? Então, nesse nominal, ele manifesta-se a partir da condição de inteligência que ele ganha, ele manifesta-se num outro reino, porque no reino animal ele ganha alguns, como espírito, ele passa a ganhar alguns atributos. Por exemplo, pensamento contínuo. Nossos animais, nossos pets lá, eles têm um pensamento, mas aquele pensamento deles se perde. Eles nem sempre eles não se lembram da história. É um pensamento que se perde muitas vezes. Mas nós, quando
ganhamos essa nossa autonomia, nós ganhamos a condição de, por exemplo, termos pensamento contínuo. Nós nunca pararemos de pensar. Como espírito que somos, nosso pensamento não cessa nunca. Nunca cessa nosso pensamento. Nós ganhamos a condição de consciência de si, consciência de quem nós somos. Nós ganhamos a condição de podermos exercer a nossa vontade. Nós ganhamos a inteligência. Nós ganhamos a condição... Não, estou aqui ainda. Nós ganhamos é porque às vezes tem umas observações. Nós ganhamos o livre-arbítrio. Então, essas as condições, vamos passar para elas. Posso fazer uma pergunta? Pode. Entre o reino animal e o hominal, que é quando ele recebe a razão e aí ele passa a saber que existe, não de imediato, porque é ainda muito primitivo, existe algum período de transição? Não. Na verdade, do animal, mas obviamente que ele vai vivenciar no reino animal até o animal, talvez, a experiência do reino animal mais evoluída, mais aproximada daquilo que seja o reino hominal. Por isso que nós, inclusive, somos primos dos gorilas, né? Os gorilas, porque houve um elemento, nós temos um ancestral comum, temos o ancestral dos gorilas, que foi o ancestral dos gorilas, também é o mesmo ancestral que deu origem ao Homo sapiens, ao Homo erectus, aí, ao homem que somos, né? Então nós temos então no ponto mais avançado começam a ter essas. E no livro Consolador, o Emmanuel traz para nós essa ideia, que é uma ideia bastante interessante. Ele vai dizer para nós que a escala do progresso é sublime e infinita. E ele vai dizer, o mineral é a atração, aprendemos a atração, o vegetal a sensação, o animal o instinto, o homem é a razão, o anjo é a divindade. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer com isso que todos esses reinos inferiores trazem esses princípios espirituais que lá na frente vão dar origem a um espírito que nós somos, que nós temos que olhar para os reinos inferiores com essa características que Emmanuel vai nos dizer, essa característica de reconhecer esses laços que nos unem e essa característica de fraternidade que nós devemos ter com todos esses seres da natureza. Então nós passamos a olhar o mundo de uma forma mais ampla, de uma forma mais fraterna, de uma forma de que todos somos um, de uma certa forma. Então, esses são os atributos do espírito, né? Quando nós nos transformamos em espírito, com E maiúsculo, ganhamos aí a consciência de quem somos. Ganhando a consciência de quem somos, nós também adquirimos a consciência do outro, passamos a perceber o outro, que não sou eu. Nós ganhamos o livre-arbítrio, porque nós passamos a viver no reino da razão e das escolhas, as escolhas a partir da razão, o reino do livre-arbítrio, passamos também a nos responsabilizar pelas escolhas que fazemos. Ganhamos a condição dessa inteligência, desse pensamento contínuo. Pensamento sempre é uma integração, pensamento, sentimento e vontade. Ganhamos essa condição das percepções que se integram a tudo isso, né? Esses pontos estão atrelados ao que se passou nos outros reinos. Não, de uma certa maneira eles vão amadurecendo aquele princípio espiritual, não estão atrelados lá não, mas vão amadurecendo esse princípio espiritual, que são duas coisas, a gente não pode confundir. Um amadurecimento daquele princípio espiritual
e depois o espírito, que não é o princípio espiritual. O espírito é uma outra coisa, é aquilo que nós somos, né? Que tem uma condição diferente. Por exemplo, a condição de pensamento contínuo. O mundo espiritual é um reino de pensamento. Quando eu tenho pensamento contínuo, significa que eu posso viver aqui no mundo material e eu posso viver no mundo espiritual, porque eu tenho como espírito pensamento contínuo. Se o mundo espiritual é um mundo de pensamento, eu posso viver lá, eu tenho pensamento contínuo. Já os animais, eles, apesar de haver relatos dos animais no mundo espiritual, os animais não têm um pensamento contínuo. Então, se nós encontramos animal no mundo espiritual, é porque existe um espírito que está dando sustentação àquele animal. Nós não precisamos da sustentação de outros espíritos para vivermos lá, porque nosso pensamento é contínuo. Nosso pensamento é contínuo. Isso é uma característica nossa. Então, quem nós somos? Somos espíritos. Somos... Só botar maior. Nós somos obra de Deus, seres distintos da divindade, porque nós não somos a mesma coisa de Deus, somos criados por Deus. Nós não estamos dentro de... Podemos estar no hálito divino, no fluido cósmico universal que Deus nos disponibiliza, mas nós somos distintos de Deus. Nós somos seres imortais também. Kardec vai nos dizer, aquela figura tenta trazer para nós a ideia de que há no homem três coisas. O corpo, em cada um de nós aqui, há o corpo material, que é análogo dos animais, animado pelo mesmo princípio vital, que anima a vida nos animais, nos vegetais. Há o espírito, a alma, o espírito encarnado no corpo, o espírito imaterial. E há um laço ao perispírito, ou seja, o corpo espiritual. E ele chama, às vezes, esse corpo espiritual de um laço que une a alma ao corpo. Um princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Porque o espírito ele é imaterial. E então, como é que o espírito pode agir na matéria? Ele, para agir na matéria, ele precisa de algo que possa interagir com a matéria. E esse perispírito, esse corpo espiritual, ele é semimaterial. Ele tem algo de material porque ele é a partir do fluido cósmico universal. Não sei se vocês perceberam, eu falei lá que o fluido cósmico universal dá origem a todas as matérias. Ele é um tipo de matéria, certo? São os seres inteligentes da criação, é o que nós somos, e povoam o mundo, o universo, fora do mundo material. Aí a gente está falando do perispírito, que é aquilo, é esse corpo espiritual que se serve de envoltório ao espírito. Paulo de Tarso já dizia lá na Bíblia, semeia em corpo físico e ressuscita em corpo espiritual. Ou seja, você semeia aqui no corpo físico, psíquico, psicológico e se ressuscita no corpo espiritual. O perispírito é esse elemento que vai permitir a atuação no mundo material, essa cobertura que serve de envoltório do espírito. Não sei se... Eu não queria deixar complicado, mas, por exemplo, o espírito não tem como agir diretamente, porque ele não é material, imaterial, não tem como agir diretamente sobre a matéria. Então, o perispírito é aquele elemento semimaterial, o corpo do espírito, que permite a ação do espírito na matéria e no mundo que nós vivemos, certo? Essa cobertura. Né? Aqui eu vou passando rápido, só para dizer que o espírito, ele utiliza dos elementos do mundo em que ele vive, do fluido cósmico universal, do mundo em que ele vive, para, a partir da sua vontade, para reunir aqueles elementos e constituir o seu perispírito. Então, se eu estou aqui no mundo da Terra, eu vou usar os elementos do fluido cósmico universal aqui,
do orbe em que nós vivemos para formar o meu corpo espiritual. Se eu for para uma outra constelação, um outro planeta, eu vou como espírito lá formar, reunir os elementos do fluido cósmico universal naquele local para criar o meu corpo espiritual. Mas energeticamente, o corpo espiritual ele está conectado à mente, ao espírito. E esse corpo espiritual, o que ele faz? Ele apresenta toda a história completa. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Então, tudo que nós fazemos aqui no mundo vai sendo gravado nesse corpo espiritual. Mas não só dessa vida. No corpo espiritual, o nosso perispírito, ele contém as histórias dessa vida, de outras vidas que vivemos, de toda a nossa existência. Porque a nossa memória, a ciência até hoje tenta descobrir aonde se encontra a memória no cérebro humano. E ela não encontra, porque quando fazem aqueles scanners cerebrais para buscar, se solicita uma memória a alguém, essa pessoa é colocada num scanner cerebral, se solicita uma memória e a memória não está em nenhum lugar específico. Surgem sinais aqui, ali, que se juntam para formar a memória. Então, a memória ela é extracerebral. A memória ela é extracerebral, porque se você consegue, a partir de, por exemplo, uma regressão à vida passada, você consegue atingir a memória de uma existência vivida há um século atrás. Você consegue também, a partir de uma hipnose, você consegue atingir uma memória de 40 séculos atrás. Obviamente que há um século atrás, há 40 séculos atrás, esses corpos em que nós vivemos essas experiências não mais existem. Então, a memória ela não é cerebral, ela não está no corpo, ela não está no cérebro. A memória ela é extracerebral, ela independe das estruturas físicas, independe do nosso corpo físico, né? Então, esse corpo espiritual ele possui essa condição para guardar todo esse nosso acervo de percepções, desde que a nossa consciência começou a se formar lá nos primeiros degraus da escala evolutiva. Ok? E o espírito vai... isso não tem jeito, né? Sempre eu me emociono. Não, e a gente fala que aqui é um calor intenso. O povo não acredita, não. Mas não quem está aqui é muito quente. Pois é. E o espírito ele vai viver num processo evolutivo. Nós vivemos várias experiências e existem, Kardec distingue para nós 3 ordens de espíritos, aqueles que são uma ordem que está composta apenas dos espíritos puros, aqueles que já alcançaram uma condição de viverem como puro espírito. Não precisam mais essa interação com a matéria, a não ser que haja da parte deles uma escolha para que essa interação se faça, mas eles já vivem a sua existência como puro espírito. Esse é o nosso destino. É isso que nós pretendemos todos e buscaremos chegar lá. É um automatismo que existe em nós para que nós possamos evoluir para sermos um anjo ou um puro espírito, ou um espírito puro. Esse é o nosso destino, o destino de todos nós. Onde eles podem já viver uma condição de comunhão com Deus. Aí aqui a gente coloca para vocês. Espíritos puros, essa primeira ordem, uma condição de amor, uma condição de comunhão com Deus. É lá em que todos nós lá chegaremos. Existe uma segunda ordem, que é dos espíritos bons, onde predomina nesses espíritos a bondade. O bem predomina. O desejo do bem e a bondade predomina nesses espíritos. Então, essa condição é a condição dos espíritos bons. Eles não têm ainda alguma coisa de negativo ou a desenvolver neles? Tem, sim, ainda tem muitas coisas a desenvolver. Mas já predomina neles o desejo do bem, já predomina neles a condição de bondade. E existe a terceira ordem, que são
somos nós, né? Os espíritos imperfeitos. Talvez não sejamos nós, talvez aqui tenhamos aqui muitos que já são espíritos bons, né? Mas são os espíritos imperfeitos, em que nesses espíritos o mal ainda predomina. O mal ainda tem uma prevalecência nesses seres, onde ainda vivem eles com inveja. É muito difícil ser um espírito bom, porque o espírito bom não tem nada disso que a gente enxerga aqui, que eu vou dizer para vocês. Não tem mais vingança, maledicência, orgulho, cobiça, egoísmo, falta de fé, intriga, ódio, né? Inveja, ciúme. O espírito bom não tem nada disso. Eu sei que muitos de vocês já vão observar e vão falar, então eu já sou bom, porque eu não tenho nada disso, né? Então, ainda somos nós, os espíritos imperfeitos ainda somos nós, que estamos ainda nessa luta com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, para que possamos vencê-las aos poucos, possamos, pela experiência de muitas existências, possamos trabalhando cada existência um aspecto desses, e ao longo de muitas existências nós vamos vencer essas dificuldades que nós temos e vamos nos colocar naquela condição de bons espíritos. O bom que é o seguinte, cada um de nós tem um mentor espiritual. Kardec diz para nós que o nosso mentor é sempre de uma ordem mais elevada do que nós. Então, se nós ainda somos espíritos imperfeitos, o nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, é um espírito de uma ordem mais elevada do que nós. Então, nós temos esse espírito bom, que já só tem bondade, desejo do bem, que nos acompanha, que nos auxilia, né? E nós estamos aqui nesse trabalho intenso aqui para podermos crescer e evoluir, né? Uma progressão contínua dos espíritos que nós vivemos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Nós também fomos criados ali simples e ignorantes. E os espíritos eles vão se melhorando, vão passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, vão se tornando cada vez mais perfeitos, cada vez menos imperfeitos, mais perfeitos. Depende, então, dos espíritos eles progredirem mais ou menos rapidamente para essa perfeição. Existem aqueles que muitas vezes eles enveredam ali pela senda do mal, mas eles vão chegar ao mesmo grau de superioridade dos outros. Mas tem uma frase que Kardec diz que as eternidades para esses serão longas. Por que as eternidades serão longas? Porque quando a gente fala de eternidade, a gente está falando de muito tempo. E às vezes aqueles espíritos que enveredam pela estrada do mal, eles vão se equivocando de forma tão constante que vão precisar realmente de eternidade. Muito tempo para recuperar essas condições, né? Mas só depende de cada um de nós progredir mais ou menos rapidamente, conforme nosso livre-arbítrio, conforme nossas escolhas. Os espíritos não vão degenerar, mas muitas vezes eles podem estacionar, né? Eles seguem o caminho do bem ou do mal em razão da escolha, em razão do livre-arbítrio que eles têm. Aqui eu não vou falar porque já falamos, né? Falar dos mundos não tem necessidade, diferente categoria do mundo habitado, mas aqui a gente entra na fase que eu acho que é uma fase que é importante, que é a condição da gente poder se perceber como espírito que somos. Perceber a condição de que nós somos mais do que o nosso corpo, de que nós somos um espírito. Por exemplo, a condição de emancipação da alma. A gente vai perceber que muitas vezes, nos estados de sono, a gente percebe que quando está dormindo, a gente se vê em outro lugar, conversando com outra pessoa, visitamos outros espaços, e muitas vezes esses locais que nós vamos, nos nossos estados de sono, eles parecem que foram uma realidade, ali é uma verdadeira realidade para nós. Então esses estados de sono trazem para nós uma percepção daquilo que nós somos. Quem é que vai lá? Não é o nosso corpo está ali dormindo, descansando. Então quem vai lá é o espírito, né? Outra condição, o desprendimento, né? As pessoas que conseguem, de uma certa maneira, sair do corpo. Existem muitos cientistas, atualmente, cientistas que fazem essas experiências. Não sei se vocês já ouviram falar de música binaural, cientistas que
fazem experiências com uma frequência no ouvido, outra diferente no outro ouvido, para que eles possam fazer uma saída do corpo. Existem essas ideias de projeção. Quem que se projeta? Quem que consegue se desdobrar, sair do seu corpo e ir em algum lugar? Quem é que vai lá? É o corpo? É o espírito. Então a gente vai percebendo como espírito que nós somos. Outra coisa é os fenômenos de bilocação dos vivos. São frequentes nos anais religiosos. A gente vai, se fizer uma pesquisa no Google, a gente vai perceber que vários religiosos se colocaram em 2 lugares ao mesmo tempo. Nós temos relatos do Padre Pio, nós temos relatos de Santo Antônio, que vai aparecer numa defesa do pai, enquanto estava rezando a missa, em outro lugar totalmente diferente. Quem que vai? Quem que foi? Nós temos Eurípides Barçanufo, na doutrina espírita, que fazia isso, fundou um colégio espírita, colégio Allan Kardec, e ele dava aula para os alunos. Quando ele, de repente, ele pedia aos alunos assim: vocês esperem aí que eu tenho que ir ali. E aí ele ficava em pé na frente dos alunos, a cabeça abaixada, meio que dormindo, e ele ia espiritualmente, foi na casa de uma pessoa cuja esposa estava tendo um filho, ele foi lá, fez o parto, voltou para a sala de aula depois do parto. Retoma o corpo dele, quando ele retoma o corpo dele, o marido daquela esposa estava indo chamar ele, daquela senhora estava indo chamar ele para que ele pudesse fazer o parto. Aí ele fala para os alunos: olha, vai chegar aqui o senhor fulano, vocês levantem, cumprimentem ele educadamente, ele vai me convidar para sair, mas não precisa que eu já fui lá. E aí ele: não, só precisa ir lá. Não, eu já fui lá, não se preocupe, está tudo resolvido. Aí o cara, aquele senhor não aceitou de jeito nenhum, obrigou ele a sair de lá da escola, e ir com ele. Quando chega lá com Eurípides na casa dele, com a esposa está com a criança no colo, e ela fala: o senhor de novo? Voltou? Então a gente tem esses fenômenos. Então quem é que foi? Espírito. Né? Então esse exame, o exame desses fatos que a gente está colocando, leva a gente a reconhecer que esse eu que se exterioriza, que vai lá, mesmo no nosso sono, que a gente vai lá em algum lugar, se sente lá, é o mesmo eu que sobrevive à morte, é o mesmo ser que sobrevive à morte. Né? Aqui a gente tem uma historinha de Olavo e Noel, vou falar bem rapidamente, para que a gente não perca. Esses 2 homens estavam numa confeitaria em São Paulo, né? E o Olavo vê lá uma tentativa de prisão lá do Noel, porque o Noel estava sendo acusado de um roubo, né? E aí o Olavo fala: não, ele não roubou nada, não. Finge, né, para salvar aquele senhor daquela condição de estar sendo preso. Não, ele é meu empregado, ele não sabia que eu não tinha pago, eu falei que para pegar, e não sabia que eu não tinha pago, que eu ia pagar e tal. E aí livra ali aquele Noel. Aí o Noel, ele se confessa lá em lágrimas, lá para o Olavo, que ele realmente tinha roubado, que ele pegou ali um pacote de doce, tinha 6 filhos em casa, estava desempregado, pessoal passando necessidade, ele pegou lá aquilo. O Olavo, então, sensibilizado lá com o Noel, ajuda ele financeiramente, dá ali um dinheiro para ele, pega o endereço dele e fala que depois ia lá, passar lá. 2 meses depois, os dois se encontram, que o Olavo estava indo pegar um avião, e aí ele encontra o Noel para ele, começa a conversar, não deixa ele andar, e vai, conversa e não segura ele, vai ser impedido ali para o Noel de pegar lá o avião que ele estava indo pegar. Fica até um pouco chateado, né, porque foi distraído ali de perder o voo, mas depois que ele fica chateado de ter perdido o voo, ele vai perceber que o avião caiu sem nenhum sobrevivente. Aí ele vai procurar ali o Noel para agradecer ali, o Olavo vai lá, pegou o endereço que ele tinha pego. Quando ele chega lá, ele descobre lá que o Noel tinha morrido de tuberculose 2 meses atrás, no dia que ele tinha tido um encontro com ele na cafeteria.
Mas eu lhe pergunto, quem foi que encontrou ele no aeroporto? O espírito. Mas então os espíritos estão aqui todo o tempo e nada que a gente faça não fica sem resposta, tá vendo? Ele foi lá salvar ele ali daquela... E aí eu quero entrar aqui por uma caminhada, que é essa caminhada de vários casos que vão provar ali a reencarnação. Aqui esse Stevenson, que é muito famoso, escreveu 20 casos sugestivos de reencarnação, vários outros. Esse Jim Tucker tem um documentário na Netflix, que é Vida Após a Morte, episódio 6, lá. James Houston, que é o terceiro James, que é um menino que lembrava lá do avião dele, do pessoal que voava com ele. É muito interessante para a gente perceber. Espírito, né? A gente... Esse livro até vendeu muito aqui. Foi. A gente tem a condição de experiências de quase morte. Esse outro livro, Raymond Moody escreve para a gente, né? E ele vai dizer lá, vai relatar nesse livro 9 experiências comuns de pessoas que passaram por experiência de quase morte. O que é interessante é que ele vai dizer que aquelas pessoas que passaram por experiência de quase morte, elas primeiro ouvem um zumbido, depois uma paz, uma ausência de dor, depois elas se sentem fora do corpo, depois elas vão viajar por dentro de um túnel, sobem aos céus, depois elas encontram um familiar falecido, encontram também seres espirituais, os anjos. Depois elas fazem uma revisão da vida, elas têm relutância em voltar, né? Tem um outro no YouTube muito bom, que é esse Thomas Fleshman. Ele vai dizer que quanto mais a ciência avança, mais pessoas são trazidas dessa condição de morte. E hoje eles conseguem trazer 7% das tentativas, eles conseguem trazer as pessoas de volta. E ele diz, esse Thomas Fleshman, a mesma coisa. Uma luz brilhante, são atraídas por uma luz, vão em direção a essa luz, cores mais bonitas, bela música, sentimento de amor incondicional, encontram aqueles que morreram, são saudados e relatam um ser feito de luz que os recebe. Então, vai dizer a mesma coisa. A gente tem outra condição de comprovação do espírito para a gente, que é esse livro O Campo. Ele vai falar sobre esse desdobramento, essa projeção astral que a gente já falou. Então, vai dizer essas diferentes perspectivas dessas projeções astrais que os espíritos fazem. Tem também um livro, Albert de Rochat escreveu lá em 1924 um livro, As Vidas Sucessivas, Albert de Rochat, em que ele dá um método, até os psicólogos utilizam o método de Albert de Rochat para fazer regressão à vida passada. Um método para você, a partir da hipnose, acessar vidas passadas. Essa Helen Van Baar escreveu lá em 1982, ela usando aí o método de Albert de Rochat, ela escreveu esse livro e ela fez regressão à vida passada com 1.088 pacientes, trazendo fatos históricos, trazendo coisas bastante interessantes para a gente. Esse cara, o Brian Weiss, o livro dele vendeu muito também, e ele, de uma certa maneira, aquela terapia regressiva a vivências passadas, porque se chamava terapia de vida passada, mas como a sociedade de psicologia achou que ia estar assumindo a condição de existência de vida passada, então tirou a ideia de vida passada, botou terapia de regressão a vivências passadas, porque vivência você não precisa ter vivido, você pode ter sonhado, né? Então se colocou vivências passadas. Mas o Brian Weiss, ele trouxe, de uma certa maneira, com essas técnicas, ele introduziu no Ocidente essa ideia das vidas passadas, da reencarnação. Ele é muito importante. A gente tem esse de Jornada da Alma, o nome do livro tem ali o nome em inglês, Journey of Souls, que é muito interessante também, Michael Newton, e ele traz a ideia não de vida passada, de regressão à vida passada, ele regrediu os pacientes ao período entre vidas. É muito interessante, porque ele queria saber o que elas estavam fazendo entre uma vida e outra. Quase que um dos únicos que não é espírita, americano, e fazendo essa regressão a períodos entre vidas. O que ele sintetiza lá no livro dele? Que para que as pessoas pudessem chegar nesse período entre vidas, elas passavam por um túnel,
elas regressavam à casa, encontravam parentes, encontravam um guia, tinha uma orientação nesse mundo telepático, dizia ele, o mundo do pensamento, em que tinha uma orientação para eles, é melhor melhorar nisso, naquilo, tudo isso. Tinha uma transição, uma colocação deles, em que colocavam para eles algumas coisas, e tinha uma seleção de vida. Vamos selecionar a sua próxima vida. E tinha uma escolha do novo corpo, elas escolhiam quem seriam os pais dela na próxima vida. Uma preparação e um renascimento. Muito interessante, um livro que não é do Espiritismo, porque a realidade espiritual é uma realidade da nossa existência. Então o Espiritismo, ele, de uma certa forma, disciplinou, codificou isso que são as leis da nossa vida como um todo, né? Então é muito interessante trazer esses livros que não são do Espiritismo. Outra condição para a gente chegar à ideia do espírito é a condição da mediunidade, que através da mediunidade a gente tem muitas histórias, muitas comprovações, Chico Xavier, Divaldo Franco, vários outros espíritos, as cartas psicografadas, todas essas coisas. Outra condição de mostrar para a gente a existência de outra vida, a existência de espírito, são os superdotados. A gente vê Mozart com 4 anos compor sonatas completas. Como é que um menino com 4 anos pode compor sonatas completas, né? Então, o Raymond Moody até diz uma frase bastante interessante, que é fato científico que ninguém é capaz de lembrar aquilo que não aprendeu anteriormente. Então, se um menino de 4 anos está tocando sonatas, compondo sonatas completas, está ali um exímio pianista com 4 anos de idade, é porque ele já aprendeu antes. E aí eu quero trazer para vocês uma ideia que uma ideia do espírito que nós somos. Por exemplo, o argumento do observador. Isso é uma ideia filosófica da cadeira de filosofia da mente, que é uma ideia interessante. O argumento do observador. Pede até para fazer um experimento com vocês, mas eu não vou fazer, deixa para Adê fazer depois. Porque, na verdade, o experimento é interessante, porque ele pede para que a gente possa fechar os olhos e observar nossos pensamentos. Quais foram os pensamentos que a gente teve hoje? Observar nossos pensamentos passando aqui numa tela. Observar os pensamentos. A gente está vendo que, então, a gente consegue fechar os olhos e observar os pensamentos, nossos pensamentos. O cérebro está produzindo isso para nós. É o nosso cérebro que está produzindo. O cérebro está produzindo esse pensamento, essa tela com esses pensamentos passando. Mas quem é que está observando? Essa é uma matéria filosófica e ela é muito interessante para a comprovação da existência da alma. O cérebro produz pensamento, mas tem alguém olhando. Quem é que está olhando? Seu espírito. Então há um observador interno que está ali julgando, está decidindo, está filtrando. Então é o espírito que está operando essa máquina do cérebro. Então o cérebro é essa tela dessa televisão, uma tela, mas o espírito é o que vê, é o que analisa, é o que julga, é o que escolhe o canal. É o espírito. Outra condição é o problema também filosófico, esse é o problema da consciência, o tal que chamam de qualia. Qualia é tipo assim, a biologia explica o sinal elétrico de uma cor. Por exemplo, final do dia, aquele vermelhão, aquele vermelho do sol se pondo. É vermelho. Vermelho, aquela cor tem uma frequência. Aquela frequência vai para o teu cérebro. Então vai para o teu olho do teu córtex visual, né? Ao se ver uma cor, ela vai lá para o teu cérebro, né? Mas essa frequência que chega ao nosso cérebro não consegue explicar uma experiência subjetiva, a qualia. Por exemplo, 10 pessoas diferentes vendo o mesmo pôr do sol, é a mesma cor, é a mesma frequência, cada um vai ter um sentimento diferente, cada um vai ter uma interpretação diferente. Aquilo vai movimentar de forma diferente cada um. Então, o que é isso? Então, essa sensação do amor, o arrepio com uma música,
uma melancolia, não são o nosso corpo físico reagindo, né? Na verdade, essas coisas são estado do espírito que nós somos. A outra condição que a gente pode falar é a intuição do não pertencimento. Porque um ser que nasceu aqui na Terra e, resultado dessa evolução biológica, ia ter fome de eternidade dentro de si. Que a gente quer eternidade, né? A gente não vê o peixe tendo fome de ir para a terra, tendo fome de sair de lá do ambiente dele. Por que a gente que nasceu aqui na Terra, nós temos fome de eternidade? Então, essa intuição de não pertencimento. Nós só sentimos falta de verdade daquilo que nós já conhecemos. Então, essa fome de eternidade, essa necessidade de transcendência que nós temos, é a memória do nosso espírito, que está com saudade da sua verdadeira casa. Então, esse é o aspecto filosófico que a gente traz aqui. Para isso, eu quero perguntar para vocês, agora, depois de tudo isso que a gente falou, se é uma contradição dizer o meu espírito. O verbo é eu espírito. Porque eu posso até dizer o meu corpo, agora, porque há 40 séculos atrás não era esse corpo. Então, de novo, é uma contradição dizer-se o meu espírito? É sim. Então, para isso, a gente vai fechar aqui com essa colocação de André Luiz. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda. Que Jesus abençoe a todos. Uma boa noite, muito obrigado. Por isso que eu tinha que dar a palestra para ele. Não podia ser para outro. Observe os temas desse mês e vocês vão ver. Foi escolhido a dedo, não foi à toa, não é aleatório, não. Tá? Porque se... Então, é a pergunta que fez. Tá conectado, né? Encaixadinho. Não pense que a nossa conversa aqui antes foi à toa. Teve muito a ver com o que ele disse, só que vendo por um outro ângulo. É assim que a gente aprende. Alguém quer perguntar ainda alguma coisa? Temos 5 minutos. Quer fazer alguma pergunta? O homem aí conhece. Pode fazer. Sobre aquele momento que o senhor falou sobre a mente, o que a gente lembra, né? E aí eu sempre foi uma coisa que eu pesquiso, sempre quando eu leio eu quero saber a resposta, mas ainda não sei. Onde que fica essa mente? Porque as nossas memórias, tudo fica gravado no pé escrito, né? Nossas experiências. Inclusive... Mas a mente nunca me disse assim, está no pé escrito. Ela está em algum campo, a mente é seu espírito, né? A mente é seu espírito. É um todo. É esse todo, é o espírito com esse conjunto, corpo mental, esses elementos do teu perispírito, mas não estão no corpo físico. Inclusive que Emmanuel diz uma coisa que é muito alentador e a gente fica muito feliz, porque ele diz o seguinte, que nós, enquanto, falando sobre inteligência, aí perguntam para ele, será que quando desencarnados você pode se tornar, o espírito se torna mais inteligente? Ele diz que sim. Olha que beleza. Quando desencarnado se torna mais inteligente. Porque enquanto encarnado, nós temos apenas acesso àquela sombra de conhecimentos. Ou seja, nós temos muito conhecimento como espírito
que estão armazenados no nosso perispírito, mas enquanto encarnados, quando você baixa a frequência, essa frequência densa aqui, você baixa a frequência, você precisava de um espaço muito grande para guardar as informações. Então você não pode trazer tudo. Então fica lá, fica no teu perispírito todo esse conhecimento, toda essa memória. Nós temos apenas, Emmanuel chama de uma sombra de conhecimentos, que nós acessamos via intuição. Então nós acessamos esses conhecimentos via intuição. Mas, obviamente, quando nós sairmos desta experiência, que é uma entre tantas, nós vamos nos apropriar no plano espiritual de todas essas experiências que nós tivemos. Aos poucos, porque senão também o espírito não suporta tudo de uma vez só, né? Mas nós vamos, pelo menos vamos nos tornar em seres mais inteligentes, desencarnados. Também o corpo, ele é limitador para que tudo isso possa ser acessado. Nós estamos numa gaiola, nunca esqueça disso. Nós somos um passarinho preso numa gaiola. A gente nasce com o que a gente precisa para essa encarnação, a gente com um foco de crescimento. Então não pode saber tudo porque eu preciso desenvolver determinadas áreas. Foi essa a função de ter vindo para cá. Nós não podemos acessar tudo, senão não fazemos nada. Não é isso, Chove? E até perigoso. Por exemplo, sim. Saber tudo para nós, na condição atual, é perigoso. Por quê? Por exemplo, nosso lar, o marido, me esqueci o nome dela, né, que tinha já reencarnado. Ele e a esposa, eles resolveram acessar os arquivos de 300 anos de vida passada deles. O que eles tinham feito nos 300 anos de vida passada? Aí primeiro deram para eles um livro, para eles lerem, porque para eles irem se acostumando com aquilo que eles fizeram. Depois, deram para ele a condição lá de poder relembrar de tudo. Mas aquilo foi tão forte, porque nós, como eu falei, nós viemos do instinto. Nós estamos evoluindo. Nós estamos hoje, nesse momento, na nossa melhor versão. Então, quando nós formos olhar para trás, nós vamos ver versões piores do que a nossa versão atual. Quando eles viram 300 anos de coisas que eles viveram, o marido logo quis reencarnar para começar a recuperar, a trabalhar. Então, aos poucos, estamos na nossa melhor versão, fiquemos felizes com isso. É o pai de Lísias que passa por isso. Exato, marido de Dona Laura. Isso. É muito engraçado. Tem outra coisa também que eu não sei o nome dela, não gravei seu nome. Sim, Kátia. Senhora, nós teremos e temos condições como espírito de ter acesso a muitas informações, mas fora do corpo. No corpo há um limite e a gente não passa dele, porque ele não dá essa condição, pela vibração. Por isso que ele disse agora o quê? Que no plano espiritual, se nós quisermos, nós podemos todos os dias, se quisermos, pedir para a gente ir estudar no plano espiritual. E no desdobramento nós vamos. Mas se eu quiser, eu preciso pedir. Se eu tiver acesso e condições, serei levado e vou desenvolver bastante. Mas a maioria quer outra coisa. Por isso... As pessoas falam corpo mental, corpo espiritual. Sim. Esse corpo mental sempre é uma coisa que eu ficava me perguntando como que está localizado. Tá no teu corpo espiritual. O corpo mental está no teu corpo espiritual. Ele está ali para inteligência, para delinear as coisas da tua vida. Até o próprio corpo espiritual, ele é quem modela ele dá uma ideia, o corpo espiritual, da modelagem desse corpo espiritual. Bom, chegou a 8 horas, temos que terminar, tá? Quem quiser fazer pergunta para ele sobre isso, pode mandar que eu transmito. Pronto. Fica mais fácil. Por que não? Eu tenho certeza que ele terá prazer de responder, porque é a forma que a gente tem de interagir e transmitir informações que façam as pessoas pensarem, porque esse é o principal. Ter dúvida é a melhor coisa possível para quem gosta de estudar, não é? Com certeza, não quer dúvida, é progresso. Não, o espiritismo, o bom do espiritismo é que é uma doutrina que foi criada em cima de perguntas.
Então, perguntas é algo que é muito salutar, porque com as perguntas nós nos esclarecemos. Viu? Respondeu? Porque todo dia eu converso com todo mundo aqui, eu sempre pergunto, tem alguma pergunta? Dou uma parada e pergunto, tem alguma pergunta? Não é à toa, é porque, às vezes, uma pergunta que sai aqui esclarece muita coisa para outros, que tem vergonha de perguntar, é acanhado, não gosta de aparecer, não quer se expor, achar que fazer uma pergunta, segundo ele, ridícula, vai passar vergonha, que não existe pergunta ridícula. Existe pergunta porque tem dúvida, só isso. Cada um está dentro de um patamar e deve ser respeitado, ponto. Acho fantástico. Essa interação deveria existir sempre, sempre. Vamos lá, então? Perguntas e respostas. 1018 perguntas e respostas, com 17 capítulos de introdução. Pronto, tá aí. É só entrar ali que vai resolver rápido. Vamos apagar as luzes brancas, por favor. Lá fora também. Só deixem a verde. Sintonizados com a música, elevando o nosso pensamento. Vamos agradecer a Jesus por esse breve 60 minutos que passamos ouvindo, perguntando, interagindo, que parece pouco, mas para aqueles que desejam saber, é o suficiente para o início de um questionamento sobre si mesmo, sobre aqueles que o rodeiam, sobre a sua constituição, enfim, sobre tudo que a doutrina dos Espíritos nos esclarece, sobre de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, quem somos, como progredir, por que moralidade está ligado diretamente a uma energia e assim por diante. É muito bom, é gratificante a cada um de nós descobrirmos patamares melhores e maiores, mais sublimes, onde encontramos paz, equilíbrio, certeza da vida, certeza de que não somos seres mortais, jamais morreremos, etc. Isso cria segurança, rumo, propósito, e é assim que vamos evoluindo passo a passo. Estejamos conscientes de tudo isso e muito mais para o desenvolvimento do eu espírito que sou, vivenciando uma experiência na matéria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja e assim será. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade. Que assim seja. Obrigado, jovem. Valeu mesmo. Valeu. Obrigado.